Abre sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Lucas 7, do capítulo 11 ao 17. Qual é a perspectiva que você tem da sua vida? Qual é a perspectiva que você tem de si mesmo? E qual é a perspectiva que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Lucas capítulo 7, do versículo 11 a 17, vai narrar sobre uma perspectiva de vida de uma mulher. Qual era a perspectiva de vida que ela tinha? E qual é a perspectiva de vida que acontece com ela depois que o Senhor Jesus passa por ela? A palavra de Deus diz assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui é a tua palavra, ela é santa, ela é rica, ela é preciosa demais para a gente. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor me ajude a falar para os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para a edificação do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Qual é a perspectiva de vida da sua vida, né? Nós somos formados por migrantes, né? Petrópolis é uma cidade formada por migrantes. A gente sabe que migrante é aquele que migra de um estado para outro, né? Imigrante é o que vai de um país para o outro, né? E nós aqui somos formados por migrantes mineiros, né? Eu, por exemplo, sou descendente de mineiro, nós somos descendentes de capixabas, de paulistas, e muitos migrantes cariocas mesmo, de outros municípios do Rio de Janeiro, que vieram para Petrópolis na época do trem, né? E qual era a perspectiva de vida? Era vir para cá, melhorar de vida. Aqui no BNH era a estação de trem, né? Meu pai veio de Minas e trabalhou aqui na estação do trem. A perspectiva de vida dessas pessoas era construir família, né? Construir um futuro melhor aqui, já que Petrópolis, naquela época, era uma cidade que estava em ascensão, que estava crescendo, né? Eu nasci em 1969, então a minha infância foi nos anos 70, né? E eu, com 7, 8 anos, qual era a minha perspectiva de vida? Era o antigo primário, né? Chegar do colégio, almoçar e ir brincar, né? Só que criança, naquela época, não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje, qualquer criança, graças a Deus, o pai consegue dar 10, 20 reais e ela, né, compra uma bala, compra o doce que ela quiser. Naquela época não se tinha isso. Então, o que eu fazia? Eu fui criado no BNH, eu pegava, depois do almoço, eu queria chupar uma bala, o que eu tinha que fazer? Eu ficava andando atrás dos prédios, para que alguém me visse e falava: Rogério, vai lá no bar comprar um pão para mim, um leite. Eu sou da época do leite de saquinho. Quem é que é da época do leite de saquinho? Levanta. Ih, muita gente. Época do leite de saquinho. E a bisnaga era uma bisnaga comprida, né? Não era pão francês, e eles embrulhavam só no meio. E aí eu pequeno, sem muita noção, pegava a bisnaga, botava debaixo do braço, o saquinho do leite na mão e vinha contando aqui a moedinha. Qual a moedinha que a dona vai me dar, né? Eu voltava no bar, ela me dava uma moedinha, eu comprava uma bala. Quando a moedinha era melhor, era um doce, né? Aquela batatinha com cebola e pimentão, que eu gostava muito, gosto até hoje, né? Pegava, comia. Essa era a minha perspectiva, né? E aí eu fui crescendo, e eu falei assim, a minha perspectiva, quando eu comecei, a gente com 13, 14 anos, naquela época, já pensava em trabalhar,
né? Já pensava em arrumar um emprego, trabalhar para se sustentar, para ajudar em casa, né? Que era preciso, eram muitos filhos, né? Naquela época. E aí eu falei assim, quando eu começar a trabalhar, o meu sonho era comprar um pacote de biscoito Tostines, aquele quadrado, lembra disso? Recheado. Que eu era doido para comer um pacote de biscoito Tostines e nunca tive dinheiro para comprar, que era caro, né? E ter uma bike. Aí eu comprei o pacote de biscoito, eu escondi atrás de uma moita, irmãos. Eu comi sozinho o pacote todinho, né? E depois tive uma bike. E quando eu comecei a juntar um dinheirinho, eu falei assim, agora eu vou comprar uma moto. Essa era a minha perspectiva de vida, vou comprar uma moto. Naquele tempo era DT, era RX, era ATT, eram as motos da época, né? E aí eu comprei uma moto. A moto ela deixava o garupa com cheiro danado de fumaça, óleo 2 tempos. Ricardo já é mecânico de moto, sabe? A Carla vivia enfumaçada, tadinha. E aí eu comprei uma moto, todo feliz com a moto. E naquela época a gente eu tinha uma corrente que devia pesar uns 6 quilos, irmãos. Amarrava a moto igual um cavalo, assim, um cavalo não se amarra, né? Cavalo se prende, né? Mas amarrava a moto com uma corrente assim, ó. E aí, a minha perspectiva de vida naquela época, o que era? Trabalhar, dava sexta-feira, o que eu fazia? Eu pegava, ia para o botequim, perto de onde eu trabalhava, e a minha perspectiva qual era? Era tomar um monte de cerveja e depois sair por aí de moto, né? Essa era a minha alegria, a minha perspectiva. Igreja não era a perspectiva de vida para mim, né? Hoje nós chegamos cedo, abrimos uma igreja, a Carla está de introdutora, eu estou pregando, falando sobre isso tudo, um monte de coisa, e igreja não era a minha perspectiva de vida. O Léo, a perspectiva de vida, louvar, estar aqui louvando, não era a perspectiva, apesar de ter sido criado, não era a perspectiva de vida. O Léo falou há pouco tempo, eu falava muito palavrão. Você pode imaginar o Léo falando palavrão do jeito que ele é manso? De forma nenhuma, né? Mas essa era a perspectiva de vida dele, essa era a minha perspectiva de vida. Mas louvado seja o Senhor, porque a perspectiva de vida do Senhor sobre as nossas vidas é diferente da nossa. Quantas vezes, irmãos, a gente estava num bar bebendo e aí um amigo de moto chegava e falava, vou dar um rolé. E ele ia e não voltava, morria. E eu poderia estar nesse número também. Mas Deus foi tão maravilhoso e piedoso comigo, porque a perspectiva de vida é que um dia eu estarei aqui, abrindo a igreja, louvando o nome dEle, falando sobre Ele. Essa é a perspectiva de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha assim, eu não tenho capacidade de evangelizar na rua, eu não tenho capacidade de orar por alguém, eu não tenho capacidade de estar aqui falando de Jesus, eu fico trêmulo. Irmãos, a perspectiva de Deus sobre a sua e a minha vida é muito maior do que nós imaginamos. Deus tem coisas maravilhosas, perspectivas grandes sobre a sua e sobre a minha vida. Basta a gente entender e viver os planos de Deus para cada um de nós. Não se limite achando que você não pode, que você não é capaz, que você não tem capacidade. Todos nós temos capacidade. E acredite, Deus quer fazer maravilhas através da tua vida. Às vezes a gente se limita, a gente acha, eu não, né? Moisés se limitou, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade, eu não sei o que fazer. Deus é quem capacita. Deus falou com Moisés, é você. Eu vou botar seu irmão para te ajudar, mas é você que eu quero. E olha a obra imensa que Moisés fez. Às vezes nós nos limitamos. Qual é a perspectiva de vida que Deus tinha para José? Irmãos, José, a gente conhece muito bem a história, José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E aí, quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que tudo que José fazia, José progredia, ele é traído pela mulher do seu senhor, né? E aí, José, na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, né? Que um seria restituído o cargo, e aí, na prisão, o que acontece? O que é restituído o cargo, ele fala, lembra de falar de mim para o rei, esquece dele. Por 3 vezes, José foi deixado de lado. Qual a perspectiva que José poderia ter da vida dele? Não adianta. Não adianta. Eu acho que era tudo frustração minha, o Deus de meu pai não olha para mim, não adianta, eu vou morrer aqui nessa prisão. Não. A perspectiva de José tinha
eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai restaurar a minha vida. E tanto é que acontece que José se torna quem? O segundo homem mais importante do Egito. Porque José não esqueceu da perspectiva que Deus tinha sobre a vida dele. Paulo já é o contrário. Vamos falar um pouquinho de Paulo agora. Qual era a perspectiva que Paulo tinha sobre a vida dele? Paulo, ele era um homem letrado, estudioso, um cidadão romano, algo muito importante na época. A perspectiva dele sobre a vida dele é: eu faço e eu aconteço, né? Eu permito que os cristãos morram, eu autorizo, eu assino, eu vou lá mesmo. A perspectiva de Paulo sobre a vida dele é que ele era o cara, eu faço e aconteço. Mas Deus tinha uma perspectiva nova sobre a vida de Paulo, diferente sobre a vida de Paulo. Tanto é que no caminho de Damasco ele cai do cavalo literalmente. E quando ele fala para o Senhor, fala assim, quando o Senhor Jesus fala com ele: Paulo, Paulo, por que me persegue? E Paulo, o que Paulo diz? Quem és tu, Senhor? Né? E ele diz assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Paulo tem uma nova perspectiva de vida. Paulo tem uma vida transformada pela palavra de Deus. Mas para que isso acontecesse, Paulo precisava abrir o coração, né? Entender que havia uma nova perspectiva, uma nova forma de viver sobre a vida dele, né? E Paulo se torna um dos grandes homens do novo evangelho que nós conhecemos. Há uma perspectiva imensa sobre a sua e sobre a minha vida. E eu fico imaginando Deus com essa perspectiva, né? Da nossa capacidade humana de crescer, de falar, de pregar, de desenvolver a palavra. Irmãos, Deus tem grandes coisas sobre a nossa vida. Essa semana a gente esteve no centro de saúde e lá uma fila imensa, sol quente. Eu comecei a distribuir água, eu comecei a brincar, aí eu comecei a trazer amor para aquelas pessoas na fila. E a menina que trabalha lá falou assim: você não pode vir aqui todo dia? Não, vem aqui todo dia. Sabe, porque a perspectiva ali é de que talvez as pessoas reclamem, é quente, é sol, mas aonde a gente passa, a gente tem que trazer uma perspectiva de amor e graça sobre a vida das pessoas. Eu estava em casa há uns 2 anos atrás e uma amiga minha me mandou um zap e disse assim: Rogério, há um amigo meu que está com depressão profunda, ele precisa de alguém. E eu sinto no meu coração que é para você ir lá conversar com ele, falar do amor de Deus para ele. E aí eu fui. Cheguei lá, irmão, na comunidade, o rapaz estava de cabeça baixa, um olhar semblante vazio, triste, longe. E olhei para ele e ele era meu amigo de infância. Eu não sabia que era ele, é meu amigo de infância. Eu falei: rapaz, o que houve contigo? Ele falou: minha vida está destruída por isso. E eu liguei para o pastor Marcelo e disse assim: pastor, tem um amigo meu que está passando por um momento difícil, eu posso levar ele aí na igreja para a gente conversar com ele? Traz, o senhor está em casa? Estou indo para a igreja, traz ele aqui. Parei o carro aqui, ele entrou, cabeça baixa. O pastor Marcelo olhou para ele e disse assim: fulano, é você? E aí o rapaz, com muita dificuldade, olhou, olhos marejados, disse para o pastor Marcelo assim: tu me conhece? O pastor falou assim: eu sou seu primo. Ele nem lembrava do pastor Marcelo. E aí, irmãos, nós fomos para a sala aqui em cima, nós ficamos mais ou menos 1h30, 1h30 falando do amor de Deus para esse rapaz. Tem solução. Há uma perspectiva de vida para você. Se você deixar Jesus entrar no seu coração, se você aceitá-lo, se você aceitar o plano de Deus. E ele ficou 1h30 falando com a gente assim: não tem perspectiva. Não, a minha vida acabou. Não, a minha vida já era. Não, para mim já deu. Não tem mais jeito. 1h30 a gente falando isso e ele falando ao contrário. Ele saiu, nós oramos com ele, aconselhamos ele bastante. E aí passou. Ele foi internado num centro de tratamento químico. E aí a dona Jandira começou a mandar para mim: Rogério, olha só, ele tomando a ceia, já de terra, um olhar diferente. E aí passou mais um tempo, a dona Jandira mandou para mim a foto dele trabalhando, voltando a trabalhar. A perspectiva de vida desse rapaz mudou, irmãos. Hoje ele está trabalhando, parece que voltou ao relacionamento com a família.
A perspectiva de vida dele mudou. Mas para isso, ele precisou entender e aceitar o plano de Deus sobre a vida dele. Essa mulher, ela tinha marido, né? Porque a Bíblia fala que era viúva. Se ela era viúva, ela teve marido. E qual era a perspectiva de vida dessa mulher? A perspectiva de vida dessa mulher ela tinha marido, ela tinha filho. Então, a perspectiva de vida dela era cuidar do marido, cuidar do filho, ia tudo bem na casa dela, né? Até que ela fica viúva. Quando essa mulher fica viúva, a perspectiva de vida dela já muda, né? Por quê? Porque naquele tempo, a mulher que ficava viúva, ela teria que se virar para criar o filho sozinha. Ficava numa situação difícil, né? Ela não tinha rendimento, ela não tinha ganho para criar o filho. Então, ela ia depender dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, e muitas delas iam até esmolar para poder sustentar o filho, né? Então, a circunstância da vida dessa mulher, ela muda quando ela perde o marido. A perspectiva de vida dela, ela muda, né? Tanto é que lá em Tiago 1:27 vai dizer assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se na corrupção do mundo. Ou seja, ela ia ficar sem amparo, né? E aí eu quero dizer para vocês, né? A religião pura e imaculada. Irmãos, a você que nos assiste em casa, a nossa fé, a nossa religião, o que nós seguimos é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós seguimos a Jesus, Ele é o caminho, Ele é quem nós seguimos. E aquela mulher agora é viúva. Só que a situação dessa mulher piora. Piora por quê, Rogério? Piora porque viúva, ela ainda tinha esperança em seu filho, né? Ela tinha um filho, que o filho, aqui não relata a idade do filho, mas é um filho que ela, poxa, meu filho vai me ajudar a me sustentar, ele vai crescer, ele vai casar e vai cuidar de mim. E aí, o que acontece? O filho dela morre. E agora, sem marido e sem filho, a perspectiva de vida dela é de passar muita necessidade. É de passar, talvez, fome, miséria, não ter ninguém. E agora, o que fazer, né? Mas quando Jesus passa por ela, há uma nova perspectiva de vida sobre a vida dela. Porque, irmãos, quando Jesus passa sobre a vida de alguém e alguém dá voz à palavra dele, a ele, a perspectiva de vida muda. Não há algo mais importante em nossa vida, em nosso coração, de mudar a perspectiva de vida de pessoas. A gente que conhece o Evangelho, a gente que já entregou a vida a Jesus, que teve uma vida transformada pela palavra de Deus, irmãos, a maior alegria, a maior perspectiva de vida nossa é fazer com que outras pessoas entendam o que nós sentimos. É a presença de Deus, a presença do Altíssimo, a presença do Senhor Jesus. Por isso, eu te convido, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus por onde você passar, né? Como eu disse, às vezes a gente se sente incapaz. Ah, não, eu não sei. Não, você é capaz. Você tem essa capacidade de falar do amor de Deus por onde você passar. E fale, irmãos, com alegria, fale do seu jeito. Deus não está preocupado se nós somos muito letrados, se sabemos falar muito bem, se colocamos as palavras. Não, Deus está preocupado com o coração quebrantado, que pregue o Evangelho por onde passar. Às vezes a gente vê o Leandro pregando a palavra de Deus para os meninos aqui na rua, Bíblia aberta, coração aberto para falar do amor de Deus para eles. Quantas pessoas aqui no Alto da Serra precisam ouvir a palavra de Deus, e é eu e você que vamos falar desse amor para essas pessoas. Agora, essa mulher era viúva e sem filho, sem nenhuma perspectiva, e aí vai passando o enterro. Imagina, irmãos, essa mulher, né, no enterro. Você já foi no enterro de um pai e de uma mãe que perdeu um filho? É duro demais, porque a gente perder um pai e a mãe já é doloroso, mas é a lei
aparentemente natural da vida, né? Mas um pai, uma mãe perder um filho, eu já fui em vários, é doloroso demais, dói muito, né? A gente olha para um pai, para uma mãe, e a gente vê um vazio na alma, né? Porque acho que para quem é pai e mãe é inimaginável uma coisa dessa, né? Mas infelizmente acontece, né? E eu fico imaginando essa mulher, ela indo no sepultamento do seu filho, ali amparada por algumas pessoas, e ela num vazio por dentro, ela oca por dentro, né, sem esperança alguma mais na vida, sem perspectiva nenhuma de vida. E aí a Bíblia diz aqui, olha, que o Senhor Jesus, ele se enche de íntima compaixão por ela. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus é aquele que se enche de íntima compaixão por esses rapazes que ficam aqui na rua. O Senhor Jesus é aquele que se enche de íntima compaixão pelos que estão sem esperança, pelos que estão vazios, que estão ocos por dentro. O Senhor Jesus, ele se enche de compaixão. E ele quer usar eu e você para mostrar esse amor, essa compaixão pela vida dos outros. E ela ia pelo caminho, vazia, oca, e ela dá de cara com o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, ela dá de cara com aquilo que ela poderia dar de melhor em sua vida, com Jesus. E ele olha para aquela mulher e fala assim: mulher, não chores. Talvez ela tenha pensado assim: mas, Senhor, como que eu não vou chorar? Eu perdi aquilo que eu tenho mais de precioso, eu já havia perdido meu marido, agora eu perco meu filho, eu não tenho mais ninguém, como que eu não vou chorar? E há muita gente por aí, irmãos, chorando a dor do abandono, a dor de se sentir sozinho, a dor de não ter ninguém, a dor de ter perdido um filho, a dor de ter perdido alguém que ama, a dor de estar num hospital. Eu já falei para vocês, eu fiz visita no HCC durante 3 anos. E quanta gente, irmãos, abandonada no hospital. E aí, por mais diversas circunstâncias, muitos deles plantaram aquilo, não deram atenção à família e agora, infelizmente, estão colhendo o que plantaram. Muitos abandonados mesmo por situações da vida. E como é triste você ver uma pessoa sem perspectiva de vida em um hospital. Abandonado, sozinho, com medo da morte, sem perspectiva nenhuma de vida. Doloroso demais a gente ver isso. Mas quando Jesus chega, igual muitas vezes eu vi chegar no hospital, a gente chegava com uma perspectiva nova, uma oportunidade nova. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Ele pode mudar o cenário que está aqui na sua vida. E muitas vezes a gente falava: Deus pode te curar dessa doença, dessa enfermidade que você está passando. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode fazer mudança no seu lar. E aí os olhos começavam a brilhar. Porque a pessoa entendia que a perspectiva de vida está em Deus. Essa mulher, irmãos, ela não tinha mais perspectiva de nada. E quando ela encontra Jesus, Jesus fala: não chore, eu te dou uma nova perspectiva de vida. Eu posso fazer com que o seu filho viva de novo. E Deus faz, Jesus faz. Jesus faz renascer o filho. E quando aquele filho volta à vida, a perspectiva de vida daquela mulher muda. É transformada. Eu quero te dizer nessa manhã, se a sua perspectiva de vida talvez seja: só vir à igreja, eu estou habituado a vir no culto de manhã, eu estou habituado a vir no culto de manhã e à noite, para mim é só a minha perspectiva de vida. Deus quer muito mais de você. Deus quer que a sua perspectiva de vida vá muito além disso, de somente ser um frequentador da igreja. Deus quer que a sua perspectiva de vida seja levar a palavra dele por onde você passa, com alegria, com emoção, com graça, com felicidade, com amor. Vocês lembram de Pedro? Pedro falou assim: não, Senhor, pelo teu nome eu mato, eu morro, né? Permita parafrasear, é como se o Senhor dissesse: Pedro, calma, não é assim, hoje você
vai me negar. Ele, não, Senhor, pelo teu nome eu mato, eu morro. É como se Deus falasse assim, é mais fácil você correr para o mato ou para o morro, né? O mato ou o morro. Ainda hoje você vai me negar. E o que aconteceu? Pedro negou. Mas quando Pedro realmente tem um encontro com Jesus, uma perspectiva diferente dele, a vida de Pedro é mudada, é transformada. E quando a vida de Pedro é transformada, o que acontece? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava por onde ele passava. Olha só, aquele que negava, né? Aquele que dizia não, pelo Senhor faz qualquer coisa, e negou 3 vezes, agora a perspectiva dele é outra. Agora a perspectiva de Pedro é o quê? É pregar o Evangelho. Agora a perspectiva de Pedro é o quê? É falar, é ir, é se apaixonar cada vez mais pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que a sombra dele curava quem ele passava. Nós estamos estudando sobre Timóteo, né, EBD? Timóteo era um jovem franzino, tímido e tinha problemas de saúde. Algumas pessoas dizem que era problemas estomacais. Tímido, irmãos. Problemas de saúde, né? Jovem. Mas Timóteo foi um jovem que entregou a vida dele à evangelização, né? Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo, você vai andar comigo, você vai pregar o Evangelho. E Timóteo, ele se lança em muitas cidades idólatras, cidades onde outros deuses eram pregados, estátuas eram vendidas, e ele vai e ele fala do amor de Deus, da graça de Deus, com força, com intrepidez, com alegria no coração, com prazer. Apesar de ser jovem, franzino, ele se torna um dos grandes na evangelização do Novo Testamento. O que eu e você precisamos é nos enchermos cada vez mais da palavra de Deus, meus irmãos, para que onde nós passarmos, nós possamos falar dele com alegria, com amor, e que a gente possa mudar circunstâncias de vidas. Como eu disse, há um mundo aí fora carente, irmãos, carente, e a gente pôde observar isso no dia 12, onde a gente foi para as ruas, onde as pessoas desciam dos prédios para falar conosco, para pedir oração, onde as pessoas paravam, pediam que nós orássemos. Irmãos, uma palavra sua pode mudar circunstâncias de vida. E Deus conta com você para isso. Eu estava na Rua Teresa um tempo atrás e vi um senhor entregando folhetos e colocando debaixo das lojas, antes de abrir. E conversei com ele um pouco, né? Achei legal ele evangelizando, e ele virou para mim e falou assim, posso te contar um pouquinho a circunstância da minha vida? Eu falei, claro, pode. É bom, né, quando a gente encontra um servo de Deus, cheio de alegria no coração, falando do Senhor. E nós fomos andando e ele ia colocando. E ele falou assim, eu era do carnaval, eu era um dos chefes do carnaval aqui de Petrópolis. Eu cheguei em casa 3 horas da manhã, alcoolizado, bêbado, fui comer alguma coisa, e eu liguei a televisão. E aí um pastor estava falando sobre mudança de vida, transformação de vida. E tudo que o pastor falava se encaixava comigo. E eu mesmo alcoolizado, eu olhei aquilo e eu ainda olhei para trás, para ver se não tinha outra pessoa na minha casa, se ele estava falando comigo mesmo, só tinha eu na sala. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus, alcoolizado, bêbado, e a minha vida foi transformada. Entreguei a minha vida a Jesus, 3 horas da manhã, bêbado, alcoolizado, na minha sala, e falei, Deus, muda a circunstância da minha vida, transforma a minha vida. Hoje já se passaram muitos anos, nunca mais eu botei uma gota de álcool na boca, e hoje eu sou um evangelista do Senhor, eu prego a palavra de Deus por onde eu passo, porque a minha maior alegria é servir ao Senhor Jesus. A minha vida foi completamente transformada, por uma palavra às 3 horas da manhã, eu completamente alcoolizado. Deus mudou a circunstância da minha vida, e Ele ia falando comigo e colocando um folheto sobre a vida dele, o que Deus tinha feito na vida dele debaixo das portas. Irmãos, Deus é aquele que muda circunstâncias, é que muda vidas, mas Ele está muito interessado em usar a minha vida e a sua vida para mudar vidas. Por isso, irmãos, não deixe que
as circunstâncias do dia a dia, porque as circunstâncias do dia a dia vai fazer com que você perca a sua fé, a sua alegria de servir. Sabe o primeiro amor? O primeiro amor, quando você entregou a sua vida a Jesus, que você sente aquele prazer, aquela alegria, as circunstâncias do dia a dia vai querer te tirar desse primeiro amor. Vai querer fazer com que você vire meramente um religioso. E sabe o que é um meramente religioso? É vir para a igreja, é orar, é louvar, é levantar a mão e não sentir mais nada do que isso. Certa vez eu vi um homem chegando da igreja e disse assim: já cumpri o meu compromisso de hoje. Meramente religiosidade. Deus não está preocupado com religiosidade. Deus quer que você venha para a igreja com alegria no coração, com prazer, com graça, com misericórdia, cheio da presença dEle. E que você, por onde você passar, você possa falar desse amor. Seja cheio, irmãos, cheio da presença de Deus. Toma cuidado. Eu volto a repetir, sem querer ser chato, mas toma cuidado, porque o dia a dia vai querer tirar esse amor de você. As circunstâncias da vida, o trabalho, tantos afazeres, vai querer tirar essa tua alegria da vida. As pessoas falam: Rogerinho, você é muito brincalhão, você é brincalhão em excesso. A alegria do Senhor formoseia o rosto. A Bíblia diz que nós temos que ser como criança, e criança é assim, é alegre, é brincalhão, é inocente, é pura. Então, nada nem ninguém pode tirar a alegria de servir ao Senhor. Sirva com alegria, com prazer, com graça, com paixão. Se não botar gasolina no carro, eu moro no Quitandinha. O carro vai vir 1, 2 vezes, mas vai acabar. Eu vou ficar a pé na estrada. Assim é a gente com Deus. Se você não orar, não buscar, não clamar, não ler a palavra, você vai se esvaziar, irmãos. E quando você vê, você vai estar aí no canto da vida, sem combustível nenhum para continuar a sua caminhada. Por isso, busque no Senhor, busque com outros irmãos. Talvez você passe por um momento difícil e a gente é um pouco de guardar para a gente, né? A gente não gosta, às vezes, de compartilhar, achando que vai incomodar, achando que não é necessário. É sim, irmãos. É necessário ter irmãos queridos, irmãos valorosos, onde você pode ir lá chorar com eles, orar, buscar junto. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Por isso eu te convido, não guarde para você, não fique carregando uma carga pesada sobre a sua vida. Há irmãos queridos que querem te ajudar, querem te abençoar, né? Que você precisa estar ali com aquele irmão, falando, buscando, ora por mim. Isso faz tão bem a nossa alma, tão bem a nossa vida. Não carrega sozinho não, irmãos. Divide com o irmão o teu fardo. Essa mensagem que eu queria deixar para a gente hoje, né? A gente precisa avançar, irmãos, como igreja. A gente precisa crescer como igreja. Nossa igreja tem tantos sonhos, tem tantos projetos. Tem o sonho de comprar a casa ao lado para crescermos. Temos sonhos de ver cada vez mais a igreja cheia de pessoas, né? Eu costumo dizer que a igreja do Senhor é um lugar melhor que nós possamos estar, porque aqui nós tratamos um dos outros, nós ajudamos, nós amamos. O mundo aí fora não compreende, há um preconceito da igreja. O que é preconceito? É um conceito de algo antes, que eles não conhecem. Mas aqui nós estamos um para ajudar o outro, um para andar junto com o outro, lado a lado, ombrear um com o outro. E há tantos aí fora que precisam, Deus, desse ombro amigo, e esse ombro amigo vai ser você, vai ser eu, vai ser você. Por isso, não desista. A minha palavra esta manhã é de incentivo a você. Se você se sente um pouco cansado, se você se sente que tem sido difícil a sua caminhada, irmãos, não desista. Busque em Deus. Há um plano maravilhoso de Deus sobre a sua vida. E há um plano para outras pessoas, mas através da sua vida. Conversava com o Léo, né? A gente está fazendo o curso. E aí o Léo teve um rapaz que entrou na casa dele 2 vezes. O Léo falava: eu não tenho raiva dele. Quando eu estiver com ele na rua, eu vou pregar o evangelho para ele. Se falar isso para a maioria das pessoas, né, humano, é dar um tapa na cabeça dele. Acaba com ele, vai na delegacia. Não, o Léo entende que é pelo amor, pela graça. Né? Pela graça de Deus. É isso, irmãos, é a graça de Deus sobre a nossa vida. A mesma graça misericordiosa que um dia nos alcançou.
Um dia eu vim alcoolizado. Falei para vocês que eu andava muito de moto, alcoolizado, andava de moto e a pé, e um dia eu vim alcoolizado, 4 horas da manhã, indo para casa, completamente alcoolizado, e veio um rapaz assim e disse assim: eu vou acabar com a tua vida, com o olho arregalado. Eu mesmo alcoolizado, eu falei com ele assim: a minha vida pertence a Jesus. Porque Deus já tinha uma perspectiva de vida para mim. Mesmo sem entender, mesmo sem conhecer aquilo que Deus tinha para mim, para o meu coração, eu já profetizei para aquele rapaz: Deus tem um plano novo para a minha vida. E tinha, e tem, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu acredito fielmente que Deus tem coisas maravilhosas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A gente tem pedido a vocês que estejam orando pela Juliana. Juliana é uma jovem de 33 anos que foi fazer uma endoscopia, teve um choque anafilático, ela está 3 meses em coma no hospital. E eu tenho ido lá orar pela Juliana no hospital uma vez por semana. E essa semana, quarta-feira, foi meu aniversário. E eu falei assim: Senhor, o aniversário da gente, eu acho uma bênção tão grande, porque é o dia que Deus nos concedeu para vir a esse mundo. E completar mais um ano de vida, eu acho que é uma dádiva, uma graça tão grande de Deus. Permite a gente viver mais um ano. Eu gosto muito de comemorar aniversário, gosto muito de receber parabéns, gosto mesmo, irmãos. E graças a Deus eu tenho muitos amigos, eu recebi centenas e centenas de felicitações, mas eu falei assim: Deus, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem dá a vida e quem a tira. Por isso eu quero passar um pouquinho do meu aniversário com a Juliana lá no hospital. E eu falo para vocês aqui, irmão, sem vaidade de querer aparecer, de querer dizer alguma coisa. Não, é que eu pensei assim: ah, Pai, o Senhor está me dando mais um ano de vida. Por isso eu vou lá no hospital orar pela Juliana, para que o Senhor permita que ela viva também. Eu não sei. Continuo clamando a Deus pela vida da Juliana, e peço a vocês que continuem clamando também. Que Deus possa fazer uma grande obra na vida dela, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Para terminar, eu quero dizer para vocês que, lá em Jeremias 29 anos, o Senhor diz assim: olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu irmão, minha irmã, Deus tem pensamento de paz sobre a tua casa. Deus tem pensamentos de paz sobre a tua vida. Deus tem pensamentos de paz sobre o teu futuro. Deus tem pensamento de paz sobre os seus filhos. Deus tem pensamentos de paz sobre tudo que você fizer. Mas para isso, irmãos, temos que colocar o nosso joelho no chão, dobrarmos e buscarmos ao Senhor de todo o coração. O que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, nós temos vivido os tempos que nós temos que ter joelho no chão, cara no pó, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Deus tem planos maravilhosos sobre a tua casa, sobre a tua vida, mas é preciso buscar. Busque, busque, busque de todo o coração. Falando assim parece que é fácil, né? Eu, Rogério, leio a Bíblia muito menos do que deveria. Eu, Rogério, oro muito menos do que deveria. Porque é fácil eu chegar aqui e falar: irmão, você deve fazer isso, fazer aquilo outro. Eu falo para vocês de coração: eu oro, eu busco a Deus muito menos do que eu deveria. Por isso, eu te convido, se você também acha que, como eu, você precisa buscar mais ao Senhor, vamos buscá-lo de mais coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento.